Este vídeo é para falar do meu novo livro, Sionisme et Mondialisme. Comme subtítulo, o sionismo das suas origens até o Terceiro Reich, de 1895 a 1941, pelas edições Novelter. O livro saiu agora, foi recém-publicado. Portanto, convido você a adquiri-lo nas edições Novelter. Ele está em pré-venda na Amazon. Eles ainda não colocaram a capa do livro e ele aparece como se já estivesse disponível. Mas não se preocupe, é só provisório. Em breve ele estará mesmo disponível na Amazon. No entanto, para recebê-lo mais depressa, entre em contato com o diretor das edições Novelterre e assim você terá o livro. Bem, assim como o meu outro livro, que é Archives do Mondialisme, ou Volume 2. Então, o livro Sionisme et Mondialisme. Veja, escrevi esse livro porque já tinha, no meu livro Archives do Mondialisme, das edições Novelter, abordado o início do sionismo no capítulo 4. E, aliás, daqui a pouco eu vou fazer duas pequenas citações. E eu quis estudar esse tema absolutamente crucial, que diz respeito, é claro, ao mundo judaico, aos mundos judaicos, porque, na verdade, é um universo fragmentado, mas também aos Estados europeus, aos Estados Unidos, ao mundo inteiro, ao mundo muçulmano e à França em particular. Então, a apresentação geral. É um livro de cerca de 500 páginas. Há 280 páginas de texto escrito por mim e cerca de 220 páginas, formadas por 27 anexos. Na verdade, são documentos de arquivo. Documentos de arquivo, essencialmente em língua alemã. Há um pouco em inglês, há até um em latim. Mas, seja em alemão, inglês ou latim, todos esses documentos de arquivo foram traduzidos para o francês. Daí o livro ser meio volumoso, com todos esses documentos vertidos para o francês. Porque eu quis, antes de tudo, preservar esses documentos de arquivo, os originais. É também uma forma de provar a veracidade dos fatos que apresento. E depois traduzi-los para aqueles que não leem alemão ou inglês. Então, o livro Sionisme et Mondialisme. Le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 18 ans de 1951. Um estudo que, até onde sei, nunca foi feito em língua francesa, porque o livro, na parte redigida, ou seja, as 280 páginas, se subdivide em duas partes. A primeira parte é dedicada a Theodor Herzl, o fundador do sionismo, que se situa entre 1860 e 1904. Ele morreu jovem, aos 44 anos, de problemas cardíacos. E aquilo que nunca tinha sido feito e que me era caro há anos era ler, ter primeiro em mãos, conseguir os cadernos completos de Theodor Herzl. É verdade que eu tinha alguns trechos pessoalmente na minha biblioteca, mas os cadernos completos eram impossíveis de encontrar. Levei anos para pôr as mãos neles e acabei encontrando esses cadernos em 5 volumes, 2.000 páginas. E nessa primeira parte do meu livro Sionisme et Mondialisme, eu fiz uma espécie de super síntese dessas 2.000 páginas dos cadernos completos de Theodor Herzl. Esses cadernos são para o sionismo o que a Bíblia é para o cristianismo, o Corão para o Islão, ou ainda Mein Kampf para o nazismo. Ou seja, quando você lê os diários completos, passa a ter uma compreensão plena do que é o sionismo, da alma do sionismo. E posso dizer, pessoalmente, que os diários completos de Herzl, usando um verbo um pouco especial que tem ou dentro, me abalaram pelas revelações. Há trechos que são simplesmente atômicos, porque ali a gente passa a compreender o mundo de antes de 1914. A compreender os mundos judaicos, sendo o sionismo apenas uma fração desse universo judaico. Temos um estudo das rivalidades internas, seja na Áustria, na Alemanha, Rússia, Império Otomano, Império Britânico, a França. E assim passamos a compreender o que virá em seguida, isto é, o que se seguirá a esses fatos após a morte de Herzl. E em 2020, nós vivemos, por assim dizer, sobre esse legado, porque a situação de 2020 é apenas a consequência dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, já anunciados por Herzl. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra entre clãs sionistas, e ele próprio diz. Enfim, de qualquer forma, ele avisa.
Então, esses diários, de um ponto de vista geral, o que eles anunciam? Caderno começado em 1895, terminado em maio. 1904. Ele morre no começo de julho de 1904. Esses cadernos, na verdade, são o anúncio. É a vontade de criar um Estado judeu. E um Estado judeu que, na época, se insere, digamos assim, no quadro do Império Otomano. O Império Otomano é a atual Turquia, mais vastos territórios na Península Arábica. E o objetivo de Herzl e dos seus discípulos é criar esse Estado judeu onde a diáspora judaica possa se instalar. E os diários revelam que a finalidade dos Carnets e cito Herzl. Aliás, no meu livro vocês têm cerca de 800 notas de rodapé. Tive de blindar o trabalho porque, dado o caráter delicado do tema, era melhor ser extremamente cuidadoso. A meta de Herzl, ele afirma isso claramente nos seus cadernos. É criar um Estado judeu no seio de um mundo unificado. De uma humanidade una. Portanto, um mundo sem fronteiras. Fazendo desaparecer, como ele próprio escreve, a ideia de patriotismo no seio das nações. Portanto, vem que a criação do Estado de Israel anda de mãos dadas com uma governança mundial e com o desaparecimento do patriotismo nas nações. E ele vai mais longe, porque há uma rivalidade entre dois impérios. Enfim, já se pode falar em três. Na verdade, sobretudo dois: o Império Alemão, de base terrestre, e o Império Britânico, de vocação marítima. Há um terceiro império, o russo. E é muito interessante ver que Theodor Herzl, que é austríaco de nascimento, vai oscilar entre esses dois mundos, entre essas duas potências, tentando atrair para si os favores do poder político britânico e os favores do poder político alemão. Há um facto que marca o fim do século XIX, a vontade das autoridades alemãs de construir, tema que já tratei em Archives do Mondialisme, aliás, prestes a ser reeditado e reimpresso dentro de semanas. Provavelmente vai estar pronto logo após as férias. Na aula de mundialismo, eu já mostro que a história da Bagdad-Bahn é essa imensa linha férrea que foi concebida pelas autoridades políticas, econômicas e militares alemães que saía de Hamburgo, atravessava a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Sérvia, que era o calcanhar de Aquiles, depois o Império Otomano, ia zigue-zagueando para atravessar a Mesopotâmia, o Iraque, até o Golfo Pérsico, a Shet al-Arab, o Kuwait, tudo o que conhecemos hoje. Ora, o objetivo do Império Alemão era controlar a produção. Primeiro o escoamento, a produção e o escoamento do petróleo, sabendo que o petróleo só começou a ser realmente explorado nessa zona depois da Primeira Guerra Mundial. Mas mesmo então, já tinham sido feitos estudos geológicos que mostravam que havia reservas imensas de petróleo, que iriam substituir o carvão. E, portanto, o país que controlasse a produção e o escoamento desse petróleo controlaria a torneira do petróleo e, assim, garantiria uma supremacia sobre os outros países. E Berlim queria, portanto, assegurar o seu lugar ao sol face ao Império Talassocrático Britânico. E os ingleses, claro, opunham-se totalmente a Bagdad-Bahn. No fundo, era um oleoduto sobre Kerris. A isso somava-se, evidentemente, o projeto de Berlim, em ligação com a Áustria-Hungria, de criar um grande bloco político, econômico, militar Alemanha. Áustria-Hungria, Império Otomano, tudo sob a batuta de Berlim. E tudo isso chocava com a estratégia britânica e, indiretamente, com o mundo russo. Portanto, essa famosa Bagdad-Bahn é um elemento chave, tanto no controle dos hidrocarbonetos como de toda a zona estratégica. E além disso, os alemães queriam construir uma base naval na região do atual Kuwait, para depois ir incomodar os ingleses na Índia, levando, no fim das contas, à perda do império. Herzl, portanto, vai fazer malabarismos entre esses dois mundos. É isso que ele conta nos seus cadernos. Ele oscila entre as suas ambições imperiais alemãs e as suas ambições imperiais britânicas. E será aquele que se mostrar mais hábil, o que oferecer mais, que verá em Herzl o parceiro certo, que fará com que Herzl acabe por se juntar até o Tagro. Mas, na verdade, isso ficará ainda mais claro depois da sua morte. Mas já então, mesmo assim, há indícios. Os cadernos completos começam em 1895 e é preciso lê-los em paralelo com a redação de um livro que saiu na mesma época, o livro de Herzl, que é Der Judenstaat,
der Judenstaat. A tradução literal em francês, L'État des Juifs. No plural. E ele já explica nesse livro a sua ideia de criar esse Estado dos judeus. E essas explicações são muito mais desenvolvidas nos seus cadernos. Ao ler esses cadernos, digo-vos, há momentos apaixonantes, comoventes, reveladores. É um homem extraordinário. E por ocasião do primeiro congresso sionista realizado em Basileia, em 1897, ele vai conseguir organizar esse congresso, que é um sucesso, e vai escrever uma frase nos seus cadernos absolutamente extraordinária. Tenho aqui a citação. Ele escreveu, em 1897, em Basileia, fundei o Estado judeu. Se eu dissesse isto hoje em público, a resposta seria uma gargalhada geral. Daqui a 5 anos, talvez. Daqui a 50 anos, com certeza. Todo mundo o reconhecerá. Escreve ele nos seus cadernos em 1897. Na sequência, portanto, desse Congresso de Basileia, passam-se 50 anos. 51 anos depois, em 1948, de fato, criação do Estado hebreu. Há aí um lado visionário, Charles Bonney, e nos seus cadernos completos. Havia, em anexo, a reprodução em alemão desse texto. E esse anexo, que traz justamente os escritos de Herzl com essa passagem que acabei de citar. In Basel habe ich den Judenstaat gegründet, etc. Pois bem, isso está no anexo, em um dos anexos do meu livro, Sionisme et Mondialisme. E, em princípio, vocês também deveriam ver essa página aparecer na tela para ilustrar o que estou dizendo. Então, realmente incrível esse Herzl. É um visionário. Então, como eu já disse, Herzl percebe que a criação desse Estado judeu ligada a essa ferrovia que atravessa o Império Otomano, a Mesopotâmia até o Golfo Pérsico, tem um aspecto geoestratégico, com implicações militares, o petróleo. Ele sabe que tudo vai se decidir entre o mundo alemão e o mundo anglo-saxão, entre Berlim e a City de Londres. Ele entendeu isso perfeitamente. E, num encontro com o Grão-Duque de Baden, o Grão-Duque de Baden era um conselheiro íntimo do imperador Guilherme II, do Kaiser. Theodor Herzl faz comentários que mostram ali que ele tinha captado todos os desafios em jogo. E a citação que vou ler de Herzl, tirada dos seus cadernos de 15 de dezembro de 1898, mostra claramente que o futuro do sionismo vai se decidir entre Berlim e Londres. Mas ele acrescenta uma coisa. O problema é que dentro do mundo judaico e do mundo sionista, há uma parte desse mundo sionista que é pró-Berlim e outra parte do mundo sionista que é pró-Londres, a City de Londres. E esses dois clãs sionistas judeus se enfrentam. E, indiretamente, já se prenuncia a Guerra de 14, o choque entre dois mundos, dois blocos de facções sionistas. Cito Herzl, portanto, na sequência da sua conversa com o Grão-Duque de Baden, para que isto não se torne fastidioso. Darei, chegado a este ponto, a conclusão dessas diversas cadeias de ideias. Ouçam bem. A questão é a seguinte: devemos obter uma proteção alemã ou inglesa? Já aí ele coloca o tema. O protetorado de qualquer outra potência está agora fora de questão. Hoje, o nosso movimento está orientado para um protetorado alemão. Considerando a sorte que me permitiu chegar até Vossa Alteza Real, falando assim ao Grão-Duque de Baden, isto tem sido sempre uma preocupação constante. Algo para o qual me inclino naturalmente, pela minha formação e condição de homem de letras alemão. A saber que devemos concentrar os nossos esforços em obter a proteção do Império Alemão e da lei alemã. A inclinação recentemente reconhecida da política alemã para afirmar posição mais a leste, o interesse político de Sua Majestade, o Imperador Guilherme II, pela terra de nossos pais, o facto notório de que a influência alemã na Turquia se tornou predominante. Tudo isso que estava neste trecho reforçou dentro do nosso movimento a opinião que eu represento, em oposição àqueles que consideram desejável uma proteção inglesa, pois já há, no movimento sionista,
sob a direção de Herzl, ramos rivais. Ele continua: é preciso tomar uma decisão em curto prazo. Agora, acredito firmemente que, mesmo na hipótese da criação de uma sociedade fundiária de direito civil com sede na Inglaterra, isso não exclui a possibilidade de se estabelecer um assentamento sob proteção alemã, no quadro do direito internacional. E, no momento posterior, ouçam bem este trecho, no momento posterior, talvez uma espécie de coprotetorado germano-inglês. Talvez uma espécie de protetorado germano-inglês. Mas quem pode prever as complicações e dificuldades que poderiam então surgir? Todo esse empreendimento oscilaria entre duas, ou até várias potências. Então vocês veem que Herzl entendeu que tudo vai se decidir entre Berlim e Londres, o Império Alemão e o Império Britânico, e que, dentro do seu movimento sionista, bem, há duas facções sionistas que se enfrentam. A facção sionista alemã, que quer o Estado judeu com essa ferrovia e os hidrocarbonetos sob a direção de Berlim, e outra facção, judaica sionista, que quer o mesmo, mas sob direção da City de Londres. Tudo, absolutamente tudo, está resumido nesse trecho então. Herzl. Vocês verão isso na primeira parte que eu sintetizei a partir das 2.000 páginas dos cadernos completos de Herzl. Ele vive equilibrando-se entre esses dois mundos. Ele vai se pôr à venda para quem der mais. E, em determinado momento diante dos ingleses, quando falo os ingleses, refiro-me às autoridades políticas, como Lord Salisbury. Ele vai fazer declarações de uma força, extremamente reveladoras, em que ele diz, em linhas gerais, aos ingleses, às autoridades, ao meio político britânico, que se vocês nos servirem, a nós, judeus sionistas, para a criação desse Estado judeu, com tudo aquilo que já vimos, ferrovia, domínio do petróleo. Ele diz, em suma, os judeus serão gratos ao mundo britânico e serão os seus agentes. E vou ler para vocês a citação exata. Uma citação de Theodor Herzl. No início do ano de 1902, abro aspas, segundo uma estimativa prudente, 10 milhões de judeus em todo o mundo. Nem em todo lugar poderão exibir abertamente as cores da Inglaterra, mas todos trarão a Inglaterra no coração. Se, por um ato desses, esse país se tornar a potência protetora do povo judeu. De uma só vez, a Inglaterra ganhará 10 milhões de súditos ativos e discretos, mas leais em todos os domínios da vida e em todo o mundo. Eles vendem, falando dos judeus, eles vendem agulhas e linha em muitos pequenos povoados do leste, sobretudo na Rússia. Mas também são grandes comerciantes, industriais, agentes de cânhamo, cientistas, jornalistas e tantas outras coisas. Ao primeiro sinal, todos eles se colocarão igualmente a serviço da generosa nação que lhes tiver trazido a ajuda tão longamente desejada. A Inglaterra obterá 10 milhões de agentes para sua grandeza e a sua influência, e o efeito desse tipo de coisa costuma espalhar-se da política para a economia. Não é de modo algum exagerado dizer que o judeu comprará e difundirá com muito mais facilidade os produtos de um país que tenha beneficiado o povo judeu do que os de um país onde os judeus são maltratados. Que o governo inglês reconheça o interesse que há em conquistar o povo judeu para a sua causa. É extraordinário. E acreditem, não é o único trecho extraordinário. De qualquer forma, Herzl vai fazer de tudo para levar esse projeto ao sucesso, mas ele vai bater a todas as portas. Claro, ele se dirige à Alemanha e a Londres, à Inglaterra, mas também vai se dirigir ao mundo austríaco, ao mundo russo, ao mundo francês e ao Império Otomano. E é isso que chama a atenção, é muito moderno. Nesses cadernos, não temos uma visão do Estado profundo.
mas dos estados profundos, porque existem, como eu já disse, várias facções dentro do mundo judeu. E, em particular, dentro do mundo sionista. Um ramo pró-Berlim e outro pró-Londres, pró-inglês. Mas, na verdade, percebemos que esse fenômeno existe em todos os países europeus. Na Rússia, na Áustria, etc. E que há rivalidades entre facções judaicas dentro desses países que se atacam entre si. Há facções judaicas pró-Herzl e outras que são violentamente anti-Herzl. E quando digo violentamente, os termos que Herzl usa nas suas disputas verbais com esses meios são pavorosos. E as palavras usadas pelas facções judaicas opostas a Herzl são pavorosas. E em determinado momento, Herzl escreve que já não consegue classificar essas falas. É pura vileza. É o termo que ele usa. E ele acrescenta ainda este trecho. Se isso continuar, se essa vileza de certos clãs judeus contra ele continuar nesse ritmo, ele anota nos seus cadernos que vai acabar se tornando o maior de todos os antissemitas. Deixei essa referência bem destacada. Bom, mas há uma coisa. É que nessa história há um elemento chave, que é a família Rothschild. E mais precisamente, a família Rothschild com Nathan Rothschild de Londres. Os Rothschild de Paris também têm o seu papel, mas disso eu não vou falar. Aliás, isso eu explico nos meus livros. É o clã Rothschild de Londres que terá um papel central. E essa família, Nathan Rothschild em particular, de Londres, se opõe ferozmente a Herzl. É preciso ver, ou melhor, ler os termos usados por Herzl para falar de Rothschild. Se eu resolvesse escrever desse jeito, eu caía na justiça na hora. E, coisa muito interessante, apesar dessa briga de morte entre Herzl e os Rothschild, em determinado momento vai haver um entendimento entre esses dois mundos. É simples. Herzl vai até comer na casa dos Rothschild, na casa de Nathan Rothschild em Londres. E vai haver um acordo. E posso dizer que os Rothschild de Londres não foram nada transparentes. Enfim, não vou entrar nos detalhes, mas o que foi preparado e redigido entre Nathan de Rothschild, de Londres, e Herzl é algo extraordinário. Não vou contar aqui. Eu simplesmente publiquei os originais das cartas de Herzl dirigidas a Rothschild, e depois as respostas deste último a Herzl. De qualquer forma, o projeto de Herzl, a criação de um Estado judeu com a ideia de controlar uma via de comunicação e a produção de petróleo na Mesopotâmia. O projeto está bem encaminhado. Ele morre em 3 de julho de 1904, aos 44 anos, de um problema cardíaco. Mas uma coisa é certa, o seu ideal está mesmo lançado. É até o elemento-chave que vai determinar a Primeira Guerra Mundial. A Alsácia-Lorena foi pretexto agitado diante de franceses e alemães. Na verdade, o motivo real e profundo da Primeira Guerra Mundial é o confronto entre o mundo judeu, sionista alemão, e o mundo judeu, inglês, pela disputa do controle das zonas de hidrocarbonetos, pela criação do Estado de Israel e a Primeira Guerra Mundial. Vai ver tudo isso começar a se organizar com, em 1917, a Declaração Balfour, ou seja, o reconhecimento, pelo governo britânico, de um lar nacional judeu na Palestina. Essa declaração Balfour é a primeira etapa de 1917. Assim, o projeto de criar um ente judeu na Palestina fica sob a tutela e, de todo modo, sob o reconhecimento do governo britânico. Aliás, essa Palestina vai ser colocada sob mandato britânico, com o aval da SDN, a Sociedade das Nações, a partir de 1922, embora, na verdade, tudo já tivesse começado a ser preparado desde 1920, com o alto comissário inglês Herbert Samuel, que era sobrinho do banqueiro Montagu, que tinha trabalhado com... Vejam, existem transmissões, uma genealogia ideológica, no Entre Guerras, no período entre as duas guerras. Então temos uma Alemanha que foi derrotada e que vai ser arrasada pela crise econômica de 1929. E isso vai ter um papel enorme, uma miséria absoluta. Os alemães sofreram de verdade. Alemães morreram de fome. A crise de 29. E isso explica muita coisa na chegada de Hitler. Janeiro de 1933, no poder,
Então, devido mesmo ao caráter civil do regime nazista, basta ler os artigos 4, 5 e 8, acho, do programa nazista. Houve por parte das instâncias judaicas mundiais uma reação mais que enérgica, já que essas instâncias judaicas mundiais, vindas da Inglaterra, dos Estados Unidos, etc., quiseram instaurar um boicote. E isso é um elemento fundamental, porque a economia alemã já estava bem enfraquecida. O facto de estabelecer um boicote que bloqueasse as exportações alemãs made in Germany era simplesmente condenar à morte a economia alemã e, por consequência, provocar o colapso do regime nazista. Allah não aguentou. Hitler foi eleito porque os alemães esperavam ver nele o homem capaz de endireitar a situação. E, portanto, o boicote acabou bem esvaziado, praticamente morto. Se ele tivesse sido realmente aplicado na sua totalidade, o que não aconteceu. Foi aplicado em parte, sim, mas de forma completa, não. Então, eu desenvolvo tudo isso no meu livro, portanto, nacionalismo e mundialismo. Mas já para mostrar a vocês essa vontade de uma parte do mundo judeu de instaurar um boicote. Também aí. Eu explico isso falando daqueles que queriam aplicá-lo com toda a ferocidade. E depois havia outra ala que queria aplicá-lo mantendo as aparências. Houve nuances. Houve também um jornal britânico, o Daily Express, na edição de 24 de março de 1933. Publicou uma matéria de primeira página com o título A Judéia declara guerra à Alemanha. Esse documento eu já o publiquei, portanto, no meu livro Archives do Mondialisme, das edições Nouvelle Terre. Para quem tem esse livro, o documento está lá disponível. Eu quis voltar a incluí-lo. Portanto, no meu livro Sionisme et Mondialisme, porque ele realmente esclarece muito bem as coisas. Pronto. Então, o original. Vou lhes dizer que o original do Daily Express de 24 de março de 1933 em arquivos do mundialismo e sionismo e mundialismo. Este documento é o autêntico, porque há versões na internet que foram falsificadas, alteradas, que são falsas. Na verdade, eu consegui encontrar o original na biblioteca François Mitterrand. Aqui está o original. Aliás, dá para ver que o papel está gasto, escurecido e meio rasgado na borda. Mas é o original. Então temos provas do aumento do boicote ao mundo judaico. Mas destaco as nuances entre os que defendiam um boicote violento. Outros, por sua vez, mas isso fica de lado, por falta de tempo. E depois, nem sei bem como dizer, deixo que vocês descubram no livro. Vão ver que não existe um mundo judeu. Existem mundos judeus. Não houve um único mundo nazista, mas vários mundos nazistas. Por quê? Houve rivalidades entre diferentes facções nazistas diante do boicote, o que também é muito interessante. Bem, então, por causa dessas iniciativas de boicote, você proclamado no Daily Express de 24 de março de 1933. Você teve uma reação de Adolf Hitler com as primeiras medidas antissemitas, em particular o uso da estrela amarela. Bem, e é muito interessante ver, muito interessante, aliás, dizer interessante é pouco. É fascinante ver a reação da Federação Sionista Alemã. Convém lembrar que há a Federação Sionista Alemã e também várias federações sionistas em outros países, tendo como casa-mãe a Organização Sionista Mundial, sediada em Londres. Mas a Federação Sionista Alemã foi diretamente afetada, evidentemente, pela chegada do nazismo. E essa Federação Sionista Alemã tinha um jornal chamado Jüdische Rundschau. E o puder consultar, digamos. Esse jornal, que revela uma quantidade enorme de coisas e mostra como a Federação Sionista Alemã reagiu às primeiras medidas antissemitas de Adolf Hitler. Portanto, em fevereiro e março de 1933, e diante, entre outras coisas, da questão da estrela amarela e até mesmo das estrelas de Davi que eram pintadas nas vitrines das lojas judaicas alemãs, com aquela frase que você conhece: alemães não comprem dos judeus. Pois bem, eu consultei então o jornal da Federação Sionista Alemã, o Jüdische Rundschau, e em particular a edição de 4 de abril de 1933. Ela traz um título. E esse título é Tract
in mit Stolz den gelben Fleck. Ou seja, usem com orgulho essa marca. Esse é o título desse artigo. E as autoridades sionistas alemãs dizem o seguinte: eu publiquei os originais em alemão. Com tradução. Vou ler um trecho da reação das autoridades sionistas alemãs diante de Hitler. E vocês vão ver, é bastante surpreendente. Cito: nós, judeus, que fomos educados no espírito de Theodor Herzl. Daí a importância de conhecer seus cadernos, que apresento e resumo na primeira parte do meu livro. Nós, judeus, que fomos educados no espírito de Theodor Herzl, não acusamos ninguém hoje. Buscamos apenas compreender e nos interrogar sobre a nossa própria culpa e sobre até que ponto pecamos. Os judeus carregam uma pesada culpa, não só porque não deram ouvidos ao apelo de Theodor Herzl, mas também porque, em parte, chegaram até a ridicularizá-lo. Não é verdade que os judeus sejam traidores da nação alemã. Se eles são culpados de uma traição, é de uma traição contra eles mesmos, contra a comunidade judaica. Porque cada judeu não exibiu com orgulho a sua condição de judeu, porque não queria ter nada a ver com a questão judaica. Eles compartilham a responsabilidade pela humilhação de todos os judeus. Este é um aviso para todos os traidores da judaicidade. Aquele que se afasta da comunidade ao se assimilar, ou seja, rejeição, casamento entre judeus e alemães. E Manu Ambert, sabe, eles prestaram um serviço ao Sr. Nissan Alaman. Daqui a pouco vou ainda mais longe. Quem se afasta da comunidade, assimilando-se para melhorar a própria situação, não deveria ser recompensado por essa traição. Essa atitude em relação aos renegados já traz em si o início de um acerto de contas, traz também perdão, o começo de um esclarecimento. Ser renegado é vergonhoso, mas enquanto o mundo dava importância a isso, parecia vantajoso. Agora, isso não é mais uma vantagem. Um judeu é identificado como tal. Colocam nele a marca amarela, o fato de que os dirigentes que decretaram o boicote pediram que as empresas boicotadas fossem identificadas por uma marca amarela sobre fundo preto. Um símbolo terrível. Essa medida pretende ser um estigma, uma demonstração de desprezo. Nós a aceitamos e queremos transformá-la em um sinal de honra. Entre outros símbolos e inscrições, muitas vitrines foram pintadas com uma grande estrela de Davi. Judeu, recolhido ali e exibido ali com orgulho. Se o nacionalsocialismo reconhecer essa situação, sem dúvida desejará ter como aliado judeu, uma comunidade pobre que preze sua honra. 4 de abril de 1933, na edição do Jüdische Rundschau. Diante dessa situação, já se pode perceber por parte dessa federação a vontade de defender as especificidades judaicas. O sionista defende a cultura hebraica, a pureza do sangue judeu, todas as características culturais judaicas. E em 21 de junho de 1933, a Federação Sionista Alemã vai enviar um memorando a Adolf Hitler. O original está no livro em alemão, totalmente traduzido para o francês. Vou citar aqui alguns trechos desse memorando de 21 de junho de 1933. Yvon, o nível dele, o adversário Piana, eu não nomeio. Queremos inserir a nossa comunidade na configuração global no território do novo Estado que instituiu o princípio das raças, para que também nos seja possível ter uma atividade frutífera em favor da pátria, no âmbito que nos é atribuído. Acreditamos que é precisamente a nova Alemanha que, graças a uma decisão ousada quanto ao tratamento da questão judaica, pode dar um passo decisivo para superar um problema que, na realidade, precisa ser enfrentado pela maioria dos povos europeus. Mesmo entre aqueles que hoje, na sua posição sobre política externa, negam que um problema desses exista nas suas próprias fileiras. Ouçam este trecho da Federação Sionista, numa carta enviada a Hitler. O nosso compromisso com a noção de povo judeu estabelece uma relação saudável e honesta com o povo alemão e com a sua situação nacional e racial. É justamente porque não queremos falsificar esse fundamento,
Porque nós também somos contra os casamentos mistos e a favor da preservação da pureza da natureza judaica. E rejeitamos as transgressões no campo cultural. É que podemos, embora tenhamos sido educados na língua e na cultura alemãs, participar com admiração e empatia nas obras e nos valores da cultura alemã. O sionismo quer organizar a imigração dos judeus para a Palestina de maneira a aliviar a situação dos judeus na Alemanha, 21 de junho de 33. Vê-se aqui uma defesa da pureza do sangue judeu contra os casamentos mistos. E no fim das contas, pode-se observar uma semelhança de pensamento, do ponto de vista da preservação racial, com os nazistas. Os nazistas defendiam a pureza do sangue alemão, a pureza da identidade alemã. Os sionistas dizem a mesma coisa, simplesmente aplicada aos judeus. E contra os casamentos mistos. E é muito interessante ver isso, porque se percebe que o fenômeno é antigo. Veja, sionismo e mundialismo. É o tomo 3. O tomo 1 é a classe. O tomo 2 é arquivos e mundialismo. E o tomo 3 é sionismo e mundialismo. E em arquivos e mundialismo, eu já tinha encontrado trechos bem antes de 1933, de autoria sionista, que defendiam a pureza do sangue judeu. E para isso vou citar então em Arquivos Mundialistas, página 208, dois trechos. O primeiro é de 1913. Eu dou as referências, vocês poderão conferir. Portanto, é de 1913. Foi redigido por Arthur Ruppin, que é um sionista e que terá um papel muito importante, aliás, na implementação do povoamento judeu na Palestina. Então, o que dizia Arthur Ruppin em 1913? Cito: podemos, portanto, admitir sem qualquer reserva o alto potencial intelectual dos judeus. E estamos certos em desejar preservar esse tipo de humano superior como uma entidade separada, não misturado, porque essa é a única forma de preservar e cultivar o caráter dessa raça. Qualquer raça de qualidade superior rapidamente degenera quando seus membros se unem a uma raça inferior. E é no seio do povo hebreu que o judeu encontra naturalmente o seu igual e com quem pode mais facilmente se associar. Não se pode afirmar categoricamente que a miscigenação dos judeus com outras raças produza invariavelmente uma descendência degenerada. Vou retomar a frase. Não se pode afirmar categoricamente que o cruzamento dos judeus com outras raças gere invariavelmente uma descendência degenerada. Mas é certo, no entanto, com a mistura, o caráter da raça se perde e os descendentes de casamentos mistos têm pouca chance de herdar dons excepcionais. O casamento misto sendo claramente prejudicial à preservação das altas qualidades da raça, segue-se que é necessário tentar impedi-lo, preservar o particularismo judaico. No fim das contas, é isso que vemos nas palavras de Arthur Ruppin em 1913, no livro The Jews of Today. Pois bem, encontramos a mesma marca no memorando de junho de 1933, e acrescento este elemento apresentado em 1934 por um judeu-alemão sionista chamado Joachim Prinz, 10/9, 10/2988, que escreveu um livro em alemão, então Wir Juden, e que li em 1934. Eu o cito, ainda em Archives Mondialisme. Queremos que a assimilação seja substituída por uma nova lei, a declaração de pertença à nação judaica e à raça judaica. Um Estado fundado no princípio da pureza da nação e da raça. Só pode ser honrada e respeitada pelo judeu, que afirma pertencer ao seu próprio povo. Pois somente quem honra sua própria raça e sangue pode respeitar e honrar a vontade nacional de outras nações. Joel Prince, via Juden. A edição Eric Reis, Berlim, 1934, páginas 105, 154 e 155. Arte Mondialisme, tomo 2. Eu apenas fui mais longe para reencontrar declarações semelhantes feitas pela Federação Sionista Alemã. Bem, então as coisas vão avançar ainda mais nesse mesmo sentido. Vejam, nesses primeiros meses do ano 1009, 133. Ao longo do ano 33 vocês vão ter, e isso vai continuar bem dentro do ano 34.
representantes da SS, mais exatamente um SS chamado Leopold von Millenstein, que vai estabelecer contatos com um dirigente sionista chamado Kurt Turler. E essas duas pessoas, acompanhadas de suas esposas, vão à Palestina e visitam diferentes implantações sionistas na Palestina sob mandato britânico durante os anos 33 e 34. E ao voltar da Palestina, Leopold von Willenstein, SS de carreira, vai escrever vários artigos relatando a sua viagem e tudo o que viu. No jornal The Angriff era o jornal de Joseph Goebbels, o chefe da propaganda nazista. Então vejam o nível que... Bem, e os textos são menos negativos, destacando, portanto, o desenvolvimento dessas colônias e suas características. E, após essa visita e esses artigos, que depois encontramos na revista de Goebbels, o Angriff, Joseph Goebbels vai mandar cunhar uma moeda comemorativa. E essa moeda comemorativa tem frente e verso com as seguintes indicações. Esta peça frente e verso está, desde já o digo, na capa do meu livro. De um lado, vêem-se os telhados de David com a fórmula em alemão. A frase em alemão, um nazi vai para a Palestina. E do outro lado, a cruz suástica. Ele conta isso em Landgraf, ou seja, no jornal, na revista de Joseph Goebbels. Portanto, é uma moeda que foi fabricada sob a égide de Joseph Goebbels para comemorar essa cooperação entre a agência sionista e a viagem de von Millenstein e Kurt Turler à Palestina. Está na capa do livro e, aliás, vocês devem vê-la aparecer normalmente no ecrã. É essa representação totalmente oficial, mas que não é de modo nenhum mostrada nos meios de comunicação atuais, nos média tradicionais. E é sempre útil revelar, ou pelo menos, afirmar factos históricos, mesmo que sejam desagradáveis de ouvir para alguns. Então, essa história de boicote que certas fações judaicas queriam pôr em prática contra a Alemanha nazi, com diferentes graus de intensidade, vai acabar por conduzir, na realidade, a um acontecimento aparentemente inesperado. É um acordo assinado entre os sionistas alemães e a direção nazi em agosto de 1933. É um ponto que é preciso compreender. Esse acordo é o Acordo de Havara. Havara significa transferência em hebraico. Pois convém notar que os sionistas alemães não queriam de modo algum um boicote à Alemanha. Por quê? Porque, para eles, era necessário que a Alemanha se reerguesse economicamente para poder financiar aquilo que eu quase chamaria de exportação, quer dizer, a migração de judeus alemães para a Palestina, com arranjos financeiros, econômicos, e, portanto, uma Alemanha reduzida a nada. Se um boicote tivesse sido aplicado mesmo a 100%, arruinaria completamente as esperanças sionistas de criar um Estado de Israel povoado por judeus. E então, em agosto de 1933, houve esse acordo que foi, como dizer, concluído com a publicação de um decreto do Reich no equivalente ao Diário Oficial Alemão da época. É o decreto 5433. Coloquei o original em alemão num dos anexos do meu livro sobre o Liceu Mundialista, inteiramente traduzido para o francês. E é, portanto, um acordo que estipula que os judeus alemães, desde que recebam uma formação no domínio agrícola, hortícola ou então no artesanato, podem, depois dessa formação, emigrar para a Palestina. E, na verdade, foi possível para mim, com numerosas peças de arquivo, mostrar que essa formação foi absolutamente decisiva, no sentido em que permitiu a criação do embrião do corpo econômico do futuro Estado de Israel, criado em 1948, ou seja,
as dezenas e dezenas de milhares de judeus alemães que foram formados na Alemanha de 1933 até abril de 1941. Alguns meses antes da intervenção alemã contra a Rússia soviética de Stalin, abril de 41, colaboração entre nazis e sionistas. 33, abril de 41, repare bem, criação de kibbutz na Alemanha, em abril de 39. Sob a égide, entre outros, de um tal Pino Ginsburg. Incluí o documento com as referências. Portanto, formação de um corpo econômico judeu-alemão. Artesanal, agrícola, hortícola. E isso realmente constituiu o embrião da economia israelita em 48. E nisso não há qualquer dúvida. E algo muito interessante, houve uma cooperação realmente estreita entre nazis e sionistas. No entanto, como no próprio movimento sionista, também no universo nazista havia facções rebeldes em conflito entre si. Entre outras, o Ministério da Agricultura, que não queria formar esses judeus alemães para depois mandá-los para a Palestina. Vocês vão ver nos documentos originais que mostrei antes e depois nas versões traduzidas. Vocês vão ver, houve brigas, foi necessária em certo momento a intervenção do chefe supremo da SS, Himmler, para forçar o Ministério da Agricultura a cumprir, para verem o nível das brigas internas. Disso aí, admito que não pensava que chegasse tanto. Eu sabia que tinha tensão, mas a esse ponto, isso eu não sabia. E aí, quando vocês leem os textos? Bom, e essas oposições entre facções judaicas, entre facções nazistas eram tão fortes que foi necessária a intervenção direta de Adolf Hitler para forçar e impor a imigração de judeus alemães na direção da Palestina. E eu encontrei o documento. O relatório que fala disso, entre outros, é o relatório de janeiro de 1938. Verão isso no meu Lecionarismo Mundialista. Publiquei o original em alemão. Relatório que foi redigido por esse alto funcionário alemão chamado Karl Claudius. Vou ler para vocês o trecho, um excerto. O documento é bem mais longo. Cito então janeiro de 1938. Após o comunicado do Escritório de Política Externa, o Führer decidiu novamente, muito recentemente, após uma nova exposição do Reichsleiter Rosenberg, que era o teórico do nazismo, que a imigração dos judeus para fora da Alemanha devia ser incentivada. FIA Mitch Allen Mitton. Continua a citação desse relatório. A questão da imigração de judeus da Alemanha para a Palestina já tinha sido decidida por uma ordem direta do Führer. De novo, no sentido de que era preciso seguir estimulando essa imigração. E isso é muito interessante de ver e de demonstrar. Hitler quis, incentivou e apoiou a imigração dos judeus alemães para a Palestina. Apesar da oposição, entre outros, do Ministério da Economia, porque o Acordo de Havara apresentava certos problemas. E mais, além da agricultura, a economia também travava o acordo, mas ele interveio claramente. E isso destravou a situação. Então vou terminar com um ponto. Não posso contar tudo nesta entrevista. Neste vídeo, posso dizer que há revelações bombásticas neste livro. Comprovadas. Há uma em particular. Por mais calejado que eu esteja, nos bastidores da história há momentos em que, enfim, vocês verão. Não, vou mesmo contar uma delas. Uma bem explosiva, entre várias. O regime nazista, com Hitler à frente, enfrentava um problema. O bloqueio pelas autoridades britânicas da imigração dos judeus alemães para a Palestina. Por que os ingleses? Como eram, digamos, os administradores da Palestina no quadro de um mandato? Não queriam ver a população judaica aumentar na Palestina por causa do ressentimento crescente dos árabes em relação aos judeus. O que vocês veem acontecer hoje, na verdade, é antigo. Os árabes não queriam ver esses judeus chegarem em grande número e, no fim, serem esmagados pela maioria. E então? As autoridades britânicas faziam de tudo para impedir a chegada de navios. De navios alemães, navios gregos.
Porque aí também vocês verão que gregos de fato tiveram um papel. Eu dou os nomes, inclusive os nomes dos navios, para mostrar como tentavam levar judeus para as praias da Palestina. E então as autoridades britânicas instauraram uma espécie de bloqueio, e Hitler interveio para contornar esse bloqueio. E houve um acontecimento realmente de peso dentro do movimento sionista. Existia o que se chamava a Haganah. A Haganah, que em hebraico significa defesa, cuidava de tudo ligado ao setor militar e à inteligência. A Haganah, no início, estava sediada em Londres. A sua sede central ficava em Londres. E essa Haganah instalou-se em Paris por iniciativa de Léon Blum, da Frente Popular. E o ramo da Haganah em Paris tinha uma filial, uma sucursal que foi instalada em Viena, na Áustria, que se tornou província alemã em março de 1938, com a anexação ao Reich. E é preciso saber que o objetivo da Haganah em Viena era favorecer a partida dos judeus da Áustria, enfim, dos judeus de língua alemã, em direção à Palestina. E para isso, eu li o livro e os arquivos correspondentes de um judeu austríaco que era jovem naquela época, que logo após a Segunda Guerra passou a ser cidadão de Israel, que trabalhou no parlamento israelense, na Knesset, que também foi embaixador de Israel em Roma, entre outras funções, e que escreveu um livro, em 1900, que chega em 1975. Esse livro se chama Open the Gates. O autor chama-se A.O.G. Avriel e conta. E isso está na página 29 do livro. Estou filmando as referências, vocês vão ver. Enfim, vocês vão ver quanto ao livro que como dizer, a filial da Haganah em Viena tinha se instalado exatamente em frente. Pronto, da sede da Gestapo, e eles se encontravam com hora marcada. Por favor, para organizar o fluxo migratório judaico em direção à Palestina e definir as medidas necessárias para contornar o bloqueio britânico. O livro foi prefaciado pela primeira-ministra israelense Golda Meir. É verdade que ela tinha participado na origem como judia-americana na delegação dos Estados Unidos enviada à França em julho de 1938. Houve esse encontro na França com vários países para tratar da saída dos judeus da Alemanha. Ela fazia parte dessa delegação, não com o nome de Golda Meir, mas de Golda Meyerson. Portanto, ela estava perfeitamente a par de toda essa história. Então é muito interessante ver que a sede da Haganah, ou seja, o serviço militar e de informações do movimento sionista em Paris, graças a John Blum, com uma filial em Viena, na mesma rua, exatamente em frente à sede da Gestapo, para colaborar. Porque ali é preciso dizer a palavra com as autoridades nazistas, entre outros com Adolf Eichmann. Nem vou entrar no caso do parceiro dele. Isso vocês descobrem lendo o livro. E aí, admito, eu fiquei boquiaberto. E essa colaboração tinha justamente como objetivo permitir a migração dos judeus para a Palestina. Saibam que, num dos anexos do meu livro, há um documento, uma peça de arquivo totalmente traduzida para o francês, que permite saber o número total de judeus que deixaram a Alemanha. 352.000 milhões repartidos por país de destino. Mais de 80 mil foram para a Palestina, qualificados e com certificado profissional. Falo de artesãos, trabalhadores agrícolas, horticultores. E foi isso que permitiu lançar as bases da economia israelense ainda nascente em 1948. Pois, por mais duro que seja ouvir, não há segredo nenhum. Herzl dizia, nos seus cadernos completos, que é o antissemitismo que vai ajudar a criação do Estado de Israel. Podemos dizer, sem exagero, que o regime nazista realmente ajudou na criação do Estado de Israel em 1948, o que é difícil de engolir para alguns.